Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um de vocês que estão vendo este vídeo. Eu já estou gravando esse vídeo, meus irmãos. Eu estou aqui dando uma resposta a um amigo meu, que ele é católico. E ele me lançou um desafio, na verdade. Porque agora recentemente, meus irmãos, esse amigo meu, ele fez um vídeo no canal dele. Ele postou um vídeo. E eu acompanho ele, eu acompanho o canal dele, assim como ele acompanha o meu também. E lá no canal dele, ele lançou um vídeo colocando ali a posição protestante, que ele chama os evangelhos protestantes, a respeito lá de Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá, essa afirmação de Cristo lá. Interessante que no vídeo que ele fez, ele chegou a dizer que na visão protestante, Pedro é um nada, Pedro é um insignificante, Pedro é um ninguém. Para ele, os protestantes pregam dessa forma. Para eles, os evangélicos tem Pedro como um nada, como um insignificante. E nesse vídeo dele eu comentei e disse para ele que ele foi desonesto. Então ele me perguntou qual foi a parte que ele foi desonesto no vídeo. E eu disse em tudo. Porque eu tenho 14 anos de evangélico e nunca vi um pastor pregar dizendo que Pedro é um ninguém ou um insignificante. Se essa doutrina realmente existe, deve ter sido na igreja que ele congregou, porque a igreja que eu congreguei, nunca um pastor pregou dizendo que Pedro era um insignificante. Porque até onde eu sei, quando um pastor disse que Pedro era uma pedrinha pequena, ele referia-se Pedro perto de Cristo, não Pedro e os demais apóstolos. Porque todos sabem que nós perto de Cristo nós não somos nada. Entendeu? Então, eu falei para ele no comentário, o fato de nós não crer que Pedro é a pedra na qual a igreja foi edificada, em momento algum nós quer diminuir Pedro, em momento nenhum. Nós cremos na liderança de Pedro, nós cremos que Pedro foi um líder muito excelente, mas não quer dizer também que ele é a pedra no qual Jesus edificou a igreja. Então ele pediu para mim fazer um vídeo, gravar um vídeo, na verdade ele pediu para me dar a resposta. Eu falei para ele que eu ia gravar este vídeo, dando a resposta para ele, qual é a posição dos evangélicos sobre esta questão. E desde já eu quero dizer, meu amigo Railan, o nome dele é Railan, pessoal. Meu amigo Railan, desde já eu quero dizer que Pedro, para nós evangélicos, o apóstolo Pedro foi um excelentíssimo apóstolo, um líder exemplar, um líder modelo, entendeu? Nós temos que ter, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e todos os demais apóstolos, entendeu? Em momento nenhum nós queremos diminuir Pedro. Pedro foi um homem de Deus, morreu e está aguardando a ressurreição. Vamos para a Bíblia. Por que eu creio que a igreja está fundamentada em Cristo e não em Pedro? Por que eu creio que a igreja foi edificada em Cristo e não em Pedro? Vamos à Bíblia. A Bíblia nos dá a resposta que nós tanto procuramos. A própria Bíblia, ela nos dá essa resposta. Lá em Mateus, justamente o versículo que você leu lá no seu vídeo, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o apóstolo Pedro diz o seguinte, diz a palavra do Senhor. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz o seguinte, e Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que vocês que estão assistindo este vídeo prestem bem atenção nesta passagem que eu estou lendo aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Sobre este versículo aqui, também causou uma polêmica lá, só que esse versículo aqui a gente vai deixar para um próximo vídeo. Nós vamos aqui discutir a parte da pedra, a pedra que foi edificada a igreja. Então, mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Outra coisa que eu quero que vocês que estão vendo este vídeo prestem bem atenção, que logo depois que Jesus diz que vai edificar a igreja sobre a pedra, olha o que Jesus diz aqui,
Primeiro ele diz para que os discípulos não venham comentar com ninguém que ele é o Cristo, entendeu? Que foi a revelação que foi dada a Pedro, para não comentar a ninguém. E depois ele diz que convinha que o Filho do Homem fosse a Jerusalém. Para quê? Para ser rejeitado, para padecer e ser rejeitado e morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Vamos para Marcos. O que está escrito lá no Evangelho de Marcos? No Evangelho de Marcos é um pouco diferente. Não fala que Cristo vai edificar a igreja, mas veja o que diz. E ele lhes disse: mas vós que dizeis que eu sou? Marcos capítulo 8, vocês, caso na Bíblia de vocês, Marcos capítulo 8 e o versículo 29. E ele disse: mas vós que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. Mais uma vez nós vamos ver que Jesus admoesta aos discípulos para que ninguém diz aquilo dele. Fala para alguém que ele é o Cristo. Então nós vamos aqui, que mais na frente diz assim: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E lá em Lucas, aqui foi no Evangelho de Marcos, vamos para Lucas. Lucas diz o seguinte também, Lucas capítulo 9, o versículo 20, vai dizer o seguinte: e disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. E admoestou-os e mandou que ninguém referisse isso. Mais uma vez nós vamos ver também que Mateus, Marcos e mais uma vez em Lucas está dizendo para que ninguém dissesse isto a ninguém. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Nós vamos ver aqui que mais uma vez Jesus vai dizer que era necessário ele padecer muito e ser rejeitado. Aí você deve imaginar, mas aonde é que está provando que Jesus é a pedra no qual ele edificaria a sua igreja? Nós vamos ver aqui, nessas 3 passagens, Mateus, Marcos e João. Não, Mateus, Marcos e Lucas, porque em João, Pedro ali, ele tem a revelação e ele fala que Jesus é o Cristo de Deus, mas aí não tem essas demais passagens que nós encontramos em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas em Mateus, em Marcos e em Lucas, nós vamos ver que logo depois da revelação de Pedro, uma coisa que Jesus pede é que ninguém se referisse isso a ninguém, nenhum dos discípulos se referisse isso a ninguém, e logo depois ele diz para os seus discípulos que ele convinha ele ir a Jerusalém, padecer e ser rejeitado. E ser rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, sacerdotes. Nós vamos ver que ele vai ser rejeitado pelos edificadores. É interessante muito isso, que os edificadores aqui são justamente esse povo, essa gente, os sacerdotes, escribas e fariseus. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, o que é que o próprio apóstolo Pedro vai dizer. Logo depois que Jesus disse que vai edificar a sua igreja sobre a pedra, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos. Porque, como eu disse, que depois que Jesus falou que vai edificar a igreja sobre a pedra, Jesus disse que convinha que o Filho do Homem fosse a Jerusalém, para ali ele ser rejeitado, para ali ele padecer, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro aqui, em Atos dos Apóstolos, acontece uma coisa interessante, que eu gostaria que vocês estudassem muito bem essa passagem aqui, é que Pedro aqui, depois de um milagre que ele fez, ele foi interrogado. Depois de um milagre que ele fez junto com João, ele foi interrogado pelos grandes daquela época. E aqui, ele respondendo a esses homens, lá em Atos capítulo 4, versículo 10, eu destaquei aqui apenas o versículo onde ele vai dar o discurso, onde ele vai falar aqui, aonde interessa, aonde eu quero mostrar a vocês o porquê que Jesus é a pedra. Jesus vai dizer o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, a quem Deus ressuscitou. Veja que lá Jesus que ele ia padecer, ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. E Pedro aqui no discurso aqui, depois de ele ter curado um coxo ali e está dando a resposta das pessoas que indagaram ele ali, em que nome ele tinha aquele poder, ele fazia aqueles milagres. E Pedro aqui no discurso ele diz que, ele diz aqui: seja conhecido de vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta ação, é em nome de Jesus que o milagre aconteceu, é em nome de Jesus é que esta ação, diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada. Olha,
que depois que Jesus fala que ia edificar a igreja sobre a pedra, aí Pedro está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos que ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, a qual foi posta por cabeça da esquina, a pedra que foi rejeitada. É interessante, isso não é coincidência, que depois que Jesus diz que vai edificar a sua igreja sobre a pedra, depois que Pedro tem a revelação que não veio de carne e sangue, a revelação que veio de Deus, e Jesus diz, pois tu és Pedro, e sobre esta pedra, acredito eu que é sobre a revelação de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque Pedro teve a revelação de que Jesus, ele é o Cristo. Mas que Cristo é esse? Aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, entendeu? Que é a pedra da esquina, que foi profetizado também pelo salmista, se eu não me engano, 118, vai falar sobre essa mesma pedra. Pedra essa que Israel já esperava, o Messias prometido. Então ele é a pedra, e Pedro vai dizer que esse é a pedra que vós rejeitaram, que foi rejeitada por vós, edificadores. O apóstolo Pedro aqui deixa tudo muito bem claro que Jesus é a pedra. Então é uma coisa que está na Bíblia, é uma coisa que a resposta está na Bíblia. É só estudar que nós vamos ver que a resposta está na Bíblia. O próprio apóstolo Pedro, na sua carta aqui, 1 Pedro 2,6, vai dizer assim: pelo que também na Escritura se contém. Pelo que também na Escritura. Então é uma coisa que já estava profetizada, já estava escrito. Na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Ou seja, a quem nela ser edificado não será confundido. É por isso que a igreja, é por isso que até hoje a porta do inferno nunca prevaleceu contra a igreja de Cristo, porque a igreja ela está firmada, ela está fundamentada, ela está edificada em Cristo, na pedra principal, que é Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro aqui dá continuidade. Irmãos, eu estou falando meio rápido assim, porque o tempo é curto. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, mas eu quero resumir o máximo possível do estudo que eu fiz aqui. E aqui, depois que Pedro diz que a pedra da esquina é eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. E aqui ainda diz os versículos da sequência: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Mais uma vez ele fala que a pedra que os edificadores reprovaram, a pedra que foi reprovada lá em Jerusalém, que foi reprovada. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém e lá padecesse muito e fosse rejeitado, entendeu? E fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Por que que Jesus diz que a porta do inferno não ia prevalecer contra a sua igreja? A resposta também está na Bíblia. Hoje, meus amados, nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, e a nossa esperança está na ressurreição. A nossa esperança é na ressurreição, ou seja, o nosso firmamento, a nossa fé está depositada na esperança da glória, da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E quem fala é a própria palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios. Eu quero também desde já pedir desculpa se vocês ouvirem algum barulho. É o vizinho ali que gosta de fazer um barulhozinho. Mas vamos lá para o estudo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 12 e 14, diz o seguinte: ora, olha o que diz a palavra: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? O apóstolo Paulo aqui indagando os coríntios, o povo de Coríntios. E diz, vou ler mais uma vez: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se não há ressurreição, se nós não cremos na ressurreição, é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã tudo isso que nós pregamos sobre salvação, sobre vida eterna, entendeu? Sobre Deus vivo. Então nós cremos nessa ressurreição. É interessante que depois, vamos voltar para Mateus 16 lá, é interessante que depois que Cristo disse que a igreja seria edificada sobre a pedra,
Logo depois, ele vai dizer para os discípulos não falar para ninguém sobre a revelação que Pedro teve da parte do Pai. E logo depois ele disse que era necessário o Filho do Homem ir para Jerusalém para padecer muito e ali ser rejeitado e depois ser morto, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Em todas as passagens aqui, Mateus, Marcos e Lucas, ele vai dizer que vai ser morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. Então a nossa esperança está nessa ressurreição de Cristo. Então é por isso que a igreja ela está fundamentada nesta pedra. Pedro morreu, Pedro não ressuscitou. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E a nossa esperança está na ressurreição. É por isso que eu creio que Cristo é a pedra no qual a igreja está edificada. Para a honra, para a glória, para o louvor do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este, meus queridos, é o estudo muito bem resumido que eu quero trazer a vocês aqui, para não deixar dúvida nenhuma de que Jesus é a pedra e que não pode ser Pedro, mas sim Jesus. Em momento nenhum eu quero dizer, meu amigo Railan, em momento algum eu quero diminuir Pedro aqui, entendeu? Eu quero logo deixar isso bem claro, porque nos comentários lá do seu vídeo, muitos comentaram dizendo que eu estava diminuindo Pedro. Só de dizer que Cristo é a pedra, já estava diminuindo Pedro, mesmo eu querendo ou não. Tem esse comentário lá, você mesmo pode até ver, que eles disseram que mesmo eu querendo ou não, eu dizendo que Jesus é a pedra e não Pedro, a pedra que foi edificada a igreja, ali eu estou diminuindo Pedro. Mas Pedro perto de Jesus, ele é uma pedra pequena. Pedro perto de Jesus, você está entendendo? A palavra Pedro significa pedra, só que pedra tem de todos os tamanhos. Jesus, ele é a rocha principal, ele é a pedra principal no qual a igreja está edificada. E a igreja é edificada sobre Cristo porque Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. A igreja não pode estar edificada sobre uma pessoa que morreu e está morta e não ressuscitou. Eu não acredito nessa teoria da igreja romana, não acredito nessa doutrina romana. Eu acredito na palavra, na Bíblia, que a igreja está edificada sobre a rocha, no qual é a revelação que Pedro teve. Mas eu creio que Pedro foi um grande apóstolo, um grande líder, um homem de Deus e um homem a ser modelo de vida, exemplar. Ele é um homem exemplar, entendeu? Então você quer ir para o céu? Imite Pedro. Seja como Pedro, seja obediente, seja temente, seja como Paulo, como os demais apóstolos, todos os apóstolos. E o próprio apóstolo Paulo também ele escreve aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 11. Esse versículo aqui diz claramente que não pode ser posto um outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra. E outra coisa também que eu quero dizer a vocês, é que lá em Mateus, capítulo 7, o versículo 24 e 25, vai estar ali uma parábola, mais ou menos, que Jesus fez ali sobre o homem insensato e o homem prudente, que fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E Jesus diz que aquele que ouve a palavra e crê e permanece nela e teme a ela, assemelharam-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso aí também é um ensinamento muito bonito. Rocha essa que já significa ali, simboliza Cristo. A rocha ali é Jesus. Entendeu? Porque ele ouve a palavra, ele crê na palavra, ele vive a palavra, então ali é Jesus a rocha. Este é o ensinamento que eu queria trazer, a resposta que eu queria dar ao meu amigo Railan. Ele é católico, eu acompanho o trabalho dele, o canal do YouTube que ele tem, eu acompanho. Acredito também que ele acompanha o meu, aqui eu já vi comentário dele nos meus vídeos, que ele acompanha. E meu amigo Railan, essa é a resposta. Deus esteja com você, que Deus possa abençoar o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, o meu Deus pode abençoar cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, em nome do Senhor. Meus irmãos, se quiserem compartilhar, compartilhe esse vídeo, deixa o like para estar nos ajudando. E se alguém aí que está assistindo tiver alguma dúvida em algum texto bíblico, você pode também estar sugerindo o vídeo e nós estaremos estudando aqui para a honra e glória do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa cada um de nós em nome de Jesus, meus irmãos. Para mim é um prazer, é um privilégio poder estar anunciando a palavra de Deus, o Evangelho. O meu objetivo aqui não é discutir religião, mas a palavra. O meu objetivo aqui é pregar a palavra. Em momento nenhum aqui eu estou querendo pregar contra os católicos, porque eu estou aqui dando uma resposta que o meu amigo Railan pediu, e está aqui a resposta. E eu quero deixar bem claro que
eu não creio na doutrina católica lá de que Pedro é a pedra, mas também eu não tenho nada contra aos que creem de momento algum, eu respeito a opinião de cada um. Então, meus amados, nós estamos aqui justamente para trazer resposta, trazer a palavra em nome do Senhor. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo, por vocês curtir e compartilhar. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.